Sempre soube que existia uma balança invisível em nossa família, uma que, por mais que eu tentasse equilibrar, sempre pendia para o lado do meu irmão. Davi. O nome dele ecoava pela casa como um hino. Qualquer conquista, qualquer espirro que lhe desse era digno de festa, aplauso, parabéns exagerados e, claro, presentes. Já eu era o som abafado de um rádio esquecido em um cômodo vazio. No sábado retrasado, eu estava com as mãos ainda sujas de tinta, estava redecorando o pequeno ateliê que montei em casa, quando recebi uma chuva de vídeos e fotos em um grupo da família. Era uma festa. Uma daquelas de revista, com balões metálicos dourados formando o nome Andavi, uma mesa repleta de doces finos, garçons servindo espumante, um bolo de 3 andares decorado com o logotipo da empresa onde ele fora promovido. A promoção nem era tão grande assim, supervisor de setor, mas parecia que ele havia sido eleito presidente da República. Minha mãe sorria como se tivesse sido ela promovida. Meu pai o erguia como um troféu. Os dois dançavam com ele no centro da sala iluminada por luzes de LED, cercados de parentes, amigos, até colegas de trabalho que eu sequer sabia que conheciam nossa casa. E eu? Eu assistia tudo pela tela do celular. Sem convite. Sem sequer uma mensagem dizendo, filha, vem comemorar com a gente. Assisti calada. Não chorei. Já não chorava por isso. Tinha aprendido, com o tempo, a silenciar as feridas para não me sufocar com elas. Fechei o celular, lavei as mãos, e voltei para a parede onde eu pintava uma mandala com tons de azul e verde. Foi ali, com o pincel molhado de paciência, que me dei conta da data. Dia 9 de março. O meu aniversário. 32 anos. Ninguém lembrou. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma vela acesa. Apenas o eco da música da festa do meu irmão preenchendo o silêncio da minha existência dentro daquela casa. Passei o resto da noite sentada no chão do ateliê, entre pincéis e potes de tinta, encarando a parede como se, de alguma forma, ela pudesse me responder por quê. Por que eu era sempre a invisível? Por que era tão difícil me amar? Eu dava tanto de mim. Eu tentava tanto. Mas naquela noite, algo dentro de mim mudou. Na manhã seguinte, sem fazer alarde, sem mandar indiretas, sem postar lamentos em redes sociais, simplesmente fechei a mala, coloquei algumas roupas, minha câmera, meu livro favorito e um caderno novo. Reservei um chalé pequeno e rústico em uma praia que eu sempre sonhei conhecer, mas que nunca dava a tempo. Agora dava. Agora era o momento. Não precisava de ninguém. Só de mim. Dirigi por 4 horas com a janela aberta, o vento bagunçando meus cabelos e o sol pintando meu rosto de dourado. Cheguei no fim da tarde, com o mar sorrindo para mim como se soubesse o que eu havia deixado para trás. O chalé era simples, mas tinha um encanto que me abraçou no primeiro passo que dei para dentro dele. Vista para o mar. Rede na varanda. Uma cozinha pequena com azulejos coloridos. Era tudo o que eu precisava. Naquela noite, sentei na areia, deixei os pés serem abraçados pela espuma morna do oceano e, pela primeira vez em muito tempo, respirei. Respirei sem peso. Sem cobrança. Sem vozes me dizendo o que fazer ou quem ser. Nos dias seguintes, publiquei algumas fotos. Eu, sorrindo na varanda com uma xícara de café. Eu, caminhando descalça na praia. Eu, deitada na rede com um livro no colo. Eu, viva. E, talvez, isso tenha doído mais neles do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. Na tarde do 4º dia, meu celular tocou. Primeiro foi uma ligação da minha mãe. Ignorei. Depois uma do meu pai. Depois mensagens, dezenas delas. Onde você está? Por que não disse que ia viajar? Não foi legal sair assim. Você vai nos deixar preocupados agora? Estamos indo aí, tá? Espera, gente. Foi então que entendi. Eles não vieram por mim. Vieram pelo que minha felicidade representava. Vieram porque, pela primeira vez, eu parecia bem sem eles. E isso, para gente que gosta de controle, é intolerável. Na manhã seguinte, eu estava na varanda quando vi o carro dele se aproximando.
Meu pai dirigia, minha mãe no banco da frente, Davi no banco de trás, usando aqueles óculos escuros caros como se fosse uma celebridade decadente. Eles saíram do carro sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se o esquecimento do meu aniversário fosse um detalhe irrelevante. Minha mãe veio primeiro. Filha, você não avisou que ia viajar. Quase morri de preocupação. Disse, como se eu fosse uma adolescente rebelde. Ficamos sabendo das fotos, começou meu pai, coçando a nuca, tentando parecer casual. Que lugar lindo, hein? Pensamos em ficar com você uns dias. Trouxemos carne, cerveja. E o bom humor do Davi, completou minha mãe, rindo e dando um tapinha no braço do meu irmão. Você sabe que ele anima qualquer ambiente. Olhei para os três ali, parados no portão de madeira da entrada do chalé. Sorrindo como se fossem os heróis de uma história que nunca protagonizaram. Meus olhos encontraram o mar, depois voltaram para eles. Não posso deixar vocês entrarem. Como assim? Meu pai franziu a testa. Trouxemos as coisas, vamos fazer um churrasco. Não. Vocês não vão entrar. Isso é alguma brincadeira? Perguntou Davi, rindo como se eu fosse uma piada ambulante. Olhei para ele com serenidade. Com firmeza. Como alguém que já chorou o suficiente não precisa mais gritar. Não é brincadeira. É respeito. Uma palavra que talvez tenha escapado do vocabulário de vocês. Minha mãe cruzou os braços, ofendida. Meu pai tentou argumentar, mas eu apenas dei meia volta, entrei no chalé e tranquei a porta. Não bati. Não gritei. Não chorei. Apenas sorri. Um sorriso que nasceu do fundo de uma dor muito antiga. Eles ficaram do lado de fora por uns bons minutos, alternando entre batidas na porta, chamados no portão e, depois, ofensas sussurradas como último recurso. Quando perceberam que não mudaria nada, foram embora. Foi naquele silêncio restaurado que eu soube, minha vingança começava ali. E, desta vez, eu não precisava levantar a voz para fazer barulho. Eu só precisava viver bem. Mas isso era só o começo. Eles foram embora naquele dia como chegaram, cheios de si, confiantes de que o mundo ainda girava ao redor deles. Eu os observei pela fresta da cortina, caminhando em direção ao carro com uma mistura de indignação e incredulidade, como se tivessem acabado de presenciar um erro de sistema. Pela primeira vez na vida, eu não cedi. E o impacto disso era visível nos passos pesados do meu pai, no olhar cortante da minha mãe e no ranger do maxilar do meu irmão. Naquela noite, dormi profundamente. O tipo de sono que só chega quando a alma se sente protegida, acolhida por si mesma. Nenhum pesadelo. Nenhuma lembrança dolorosa. Apenas o som das ondas embalando meus sonhos. Acordei com o cheiro de sal e café. Preparei meu desjejum com calma, sentei na varanda e observei o céu clarear lentamente. Pela primeira vez, eu estava onde queria estar. Não geograficamente, mas emocionalmente. Foi nesse estado de serenidade que decidi que minha vingança não seria barulhenta. Não haveria confrontos cinematográficos, tapas na cara ou revelações dramáticas. Minha vingança teria o formato da minha ausência. Do meu crescimento. Do meu silêncio. Do desconforto que eles sentiram ao perceber que eu já não precisava deles e, pior ainda, que talvez nunca tivesse precisado. Na semana seguinte, bloqueei os três do meu celular. Nada agressivo. Nada que merecesse resposta. Apenas fechei a porta do meu mundo para quem só soube entrar nele para espalhar pó. Silenciosamente, postei novas fotos, mas agora com legendas cuidadosamente escolhidas. Frases como quando a paz encontra a gente sabe, ou a ser lembrada por mim mesmo é mais que suficiente. Não citava nomes. Não lançava farpas. E ainda assim, eu sabia que cada palavra era um dardo certeiro. Soube por uma amiga que minha mãe ligou, indignada. Ela está se achando. Postando frases como se fosse uma celebridade. E agora sumiu, bloqueou todo mundo. Que falta de respeito. Respeito. A palavra soava quase engraçada vinda da boca dela. Porque, na minha família, respeito era algo condicional. Era dado apenas ao que rendia orgulho. Ao que brilhasse. E,
Como eu nunca fui de brilhar nos moldes que eles queriam, ser a filha exibível em festas de empresa, com um marido de sucesso ao lado e um diploma que eles pudessem pendurar na parede da sala, eu sempre fui tratada como falha de percurso. Lembrei do meu aniversário de 20 anos. Um bolo comprado às pressas, com meu nome escrito errado. Dávila, com um I. Ninguém percebeu. Ninguém comentou. Eu comentei, claro. Em tom leve, brincando. E minha mãe respondeu: Ah, Dávila, você sabe que foi correria. Para que se importar com detalhes? Detalhes. Eu era sempre o detalhe esquecido. A sombra das grandes conquistas de Davi. Mas agora eu era o sol. O meu sol. E não precisava mais da permissão deles para brilhar. Continuei na praia por mais uns dias. Trabalhei de lá mesmo, graças ao meu notebook e ao sinal de internet do chalé. Preparei relatórios, respondi e-mails, escrevi pequenos trechos do meu livro inacabado. A cada dia, senti a minha identidade se consolidar. Mais forte. Mais inteira. Mais minha. Até que, em uma tarde cinza de domingo, recebi uma notificação. Um pedido de amizade em uma rede social nova com um nome falso. Cláudia M. Era minha mãe. A foto de perfil era uma paisagem genérica, mas eu reconheceria o tipo de tentativa infantil de espionagem dela de longe. Depois disso, vieram outras. Carlos Lima, Maria das Dores, Vera R. Todos perfis criados às pressas. Alguns com mensagens diretas. Outros apenas curtindo minhas fotos antigas. Era quase patético. Eles estavam tentando entrar novamente. Tentar achar uma brecha. Uma rachadura. Um caminho de volta. Mas não havia mais volta. Eu deixei a casa para eles por muitos anos. Meus sonhos, meus espaços, minha voz. Deixei que me moldassem, que me diminuíssem, que me calassem. Agora, eu finalmente compreendia que não se tratava de me afastar por raiva, mas por sobrevivência. Na semana seguinte, voltei para casa. E digo casa, não lar. Porque aquele lugar de tijolos e memórias nem de longe era um espaço de afeto. Era apenas o endereço onde cresci. O verdadeiro lar, eu havia construído em mim. Cheguei em um fim de tarde abafado. O céu tinha aquele tom laranja avermelhado que sempre me deu a sensação de recomeço. Desci do carro e, antes de abrir o portão, respirei fundo. Lá dentro, tudo ainda estava como deixei. Mas algo em mim havia mudado de forma definitiva. A primeira coisa que fiz foi alterar a fechadura da casa. Chamei um chaveiro e troquei tudo. Tranquei o portão e joguei fora as cópias antigas. Depois, contratei um serviço de monitoramento com câmera. Comprei uma pequena central de segurança, não por medo, mas por firmeza. Era o meu território agora. E ninguém mais entraria sem ser convidado. 2 dias depois, enquanto eu lavava a louça ao som de Elis Regina, ouvi o portão bater. Fui até a janela e lá estavam eles. Os 3. De novo. Davi parecia entediado, mexendo no celular. Meu pai estava com uma sacola térmica. Minha mãe, de óculos escuros, levantava o queixo como quem esperava um tapete vermelho. Dávila, abre aí. Viemos passar o fim de semana. Ela gritou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não respondi. Apenas abri a janela, olhei para os 3 e sorri. Um sorriso que eles não conseguiram decifrar. Desculpem, mas a casa está cheia. De mim. Ela deu uma risada debochada. Para com isso, menina. Deixa de drama. Somos sua família. Família que esquece aniversário, mas lembra de aparecer quando a praia parece boa? Rebati, ainda com a mesma voz calma. Não. Vocês são apenas parentes. O silêncio veio como uma nuvem pesada. Agora você vai nos tratar assim? Meu pai perguntou, já mudando o tom. Exatamente como fui tratada por 32 anos, respondi. Agora me deem licença. Tenho um compromisso importante com a minha liberdade. Fechei a janela. Deixei que os latidos do cachorro do vizinho completassem o som que faltava.
Não demorou muito até que fossem embora, dessa vez sem tanta pompa. Saíram como entraram, ignorando os próprios erros e culpando o mundo pela nova mulher que eu me tornava. Era apenas o segundo capítulo da minha vingança. E ela só estava começando. Comecei a mudança de dentro para fora. E quando digo mudança, não me refiro apenas a trocar a cor das paredes ou investir em novas cortinas. Eu falo de mim. De quem eu era antes daquela viagem. Antes daquele portão fechado. E de quem eu me tornava agora, passo por passo, reconstruindo o que os anos ao lado da minha família tinham destruído. Revirei armários, doei roupas que eu só usava para agradar, livros que comprei tentando impressionar, objetos que carregavam memórias cinzentas. Pintei as paredes com as cores que eu queria, coloquei plantas em todos os cantos e escrevia bem-vinda na porta do meu ateliê. Pela primeira vez, eu me tratava como merecia. O tempo passou rápido nas semanas seguintes. E o silêncio que antes me sufocava, agora era meu abrigo. A ausência deles não me feria mais. Me curava. Eu acordava e dormia em paz. Sem ligações exigindo minha presença em reuniões de família, sem ironias veladas sobre minhas escolhas, sem comparações com o filho de ouro. Era só eu. E o som da minha própria voz finalmente sendo ouvida. Claro que a paz verdadeira nunca dura quando há gente que se alimenta do seu desequilíbrio. E foi justamente quando comecei a relaxar que recebi uma mensagem de uma tia distante. Dávila, seus pais estão dizendo por aí que você surtou e precisa de ajuda. Que você se isolou e está rejeitando a própria família. Está tudo bem? Senti o sangue gelar por um segundo, depois ferver. Eles não suportavam não estar no controle. E agora estavam usando a narrativa da loucura. O velho truque covarde, deslegitimar a mulher que se levanta. Respirei fundo e respondi, com toda a elegância que eles jamais conheceram. Estou em perfeita saúde, tia. Apenas cansei de ser pano de chão. Não houve resposta. Dias depois, comecei a perceber olhares estranhos quando ia ao mercado. Sussurros. Comentários abafados. Algumas amigas pararam de me chamar para encontros. E foi numa tarde nublada, enquanto eu voltava da padaria, que uma vizinha mais velha me abordou. Dávila, sua mãe passou aqui semana passada. Disse que você está precisando de apoio. Que está isolada, passando por uma fase difícil. Que é para as pessoas terem paciência com você. Ela não terminou a frase. Acho que percebeu, no meio do caminho, o quão manipulador ela soava ao repetir aquilo. Apenas sorri, agradeci e entrei em casa. Sozinha. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles não conseguiram abrir a porta da minha casa, então agora tentavam abrir a boca dos outros contra mim. Estavam perdendo o poder. E como todo ditador emocional, começaram a ruir sob o peso da própria necessidade de controle. Mas eu não ia me calar mais. Nem me esconder. Foi então que fiz algo simbólico, mas definitivo, comprei um quadro grande para a sala. Uma pintura abstrata feita por uma artista local. Forte, intensa, cheia de cores que não pediam licença. Abaixo dela, preguei uma frase, manuscrita por mim. A mulher que vocês ignoraram virou dona da própria história. Não fiz questão de que eles vissem. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, viriam. A primeira a aparecer foi minha mãe. Na tarde de uma sexta-feira, ela tocou a campainha como se nada tivesse acontecido. Quando abri a porta e a vi ali, com os olhos maquiados demais e a blusa com estampa de flores pequenas que ela sempre usava quando queria parecer mais a maternal, eu já sabia que vinha encenação. Posso entrar? Para quê? Para conversar. Eu não quero brigar. Suspirei. Quase ri. Mas mantive a calma. Mãe, eu também não quero brigar. Por isso estou evitando vocês. Dávila, por favor, nós te amamos. Só estamos preocupados. Vocês esqueceram meu aniversário. De novo. E dias depois estavam rindo em uma festa para o Davi. E agora estão espalhando pela cidade que eu enlouqueci. É isso que chamam de amor? Ela se calou por um instante. Parecia ofendida por eu jogar a verdade na cara dela com tanta frieza.
Como se o problema fosse minha coragem, e não o que ela fez. Eu errei, disse ela, finalmente. Mas havia veneno na suavidade da voz. Mas somos sua família. No fim das contas, é só isso que importa. Família é quem cuida. Quem respeita. Quem celebra você, mesmo quando você não está brilhando. Ela apertou os olhos, impaciente. O papel de vítima não estava surtindo efeito. Eu permanecia firme, e isso a incomodava mais do que qualquer grito. Você sempre foi dramática, Dávila. E vocês sempre foram ausentes. Mas agora sou eu quem me faz presente. Na minha vida. E você está atrapalhando. Fechei a porta sem mais palavras. Tranquei. Apoiei as costas na madeira e deixei o silêncio cair como um cobertor sobre meus ombros. Na semana seguinte, Davi me mandou uma mensagem por um número desconhecido. Você quer mesmo virar a ovelha negra da família por causa de um aniversáriozinho esquecido? Cresce. Apaguei. E bloqueei. Depois ri sozinha, de um riso que vinha de um lugar novo. Um lugar onde o deboche deles não alcançava mais. Minha vingança não era sobre fazê-los sofrer. Era sobre viver tão bem que a ausência deles doesse neles mais do que a presença deles já doeu em mim. E então, como quem fecha um ciclo com delicadeza, comecei a colocar meu plano em ação. Era a hora de inverter os papéis. E eles nem imaginavam o que os aguardava. Não precisei de uma vingança ruidosa, com estardalhaços ou discursos ensaiados. Eu queria algo maior. Algo que deixasse uma marca não no orgulho deles, que sempre foi inflado, mas na ilusão de controle que carregavam desde sempre. E nada destrói mais quem manipula do que ser gentilmente retirado do centro do palco. Na semana seguinte à visita da minha mãe, tomei uma decisão simples: reformei toda a casa. Troquei móveis, repintei paredes, substituí até as maçanetas. Fiz questão de apagar cada vestígio da antiga decoração, aquela que minha mãe tanto adorava criticar quando vinha dar um jeito nas coisas. Contratei uma arquiteta jovem, criativa, que entendeu na hora o que eu precisava: espaço, luz e nenhum rastro deles. Cada escolha era um manifesto silencioso. Cada centímetro redesenhado era uma resposta à pergunta que minha mãe nunca soube fazer: o que você quer? Eu queria ser. Só isso. Ser, existir, sem precisar me adaptar ao molde que eles construíram para um outro tipo de filha, uma que nunca fui, e que já nem me esforçava mais para fingir. E enquanto as paredes ganhavam novas cores, minhas ideias floresciam como um jardim em primavera. Comecei a escrever com mais disciplina, algo que sempre deixei de lado por não ser uma carreira séria. Minha mãe dizia que escrever era perda de tempo, e meu pai completava: vai viver do quê? Das palavras. Davi zombava com um sorriso idiota: põe no Instagram, quem sabe viraliza. Agora, eu escrevia sem medo. Sem me preocupar com a aprovação. Sem pensar neles. Ou pensando, sim, mas de outro jeito. Porque eles, sem querer, estavam me dando combustível. E eu usaria cada gota dessa dor para alimentar a história mais importante que já escrevi, a minha. Um mês depois da reforma finalizada, postei as fotos da casa nova. Uma sequência de imagens mostrando cada ambiente renovado, iluminado, com legendas sutis. Quando você renova a casa, renova a alma. Espaço não se conquista pedindo, mas construindo. Antes, eles dominavam os cômodos. Agora, nem sabem o caminho até a porta. O impacto foi imediato. Uma prima comentou: nossa, que linda ficou sua casa. Sua mãe disse que estavam reformando também, mas não sabíamos que era aí. Deixei o comentário sem resposta. Alguns minutos depois, ele sumiu. Provavelmente apagado. E eu sorri. Porque, pela primeira vez, era ela quem não sabia das coisas. 2 dias depois, veio o segundo ataque. Davi postou uma foto com os nossos pais no terraço de um restaurante caro. Na legenda, uma indireta tão escancarada que parecia grito. Família de verdade é aquela que está presente até quando você erra. O resto é pose para a foto. Com certeza, era para mim. Eu poderia ter respondido. Poderia ter feito uma daquelas guerras frias que os adultos imaturos travam pelas redes sociais. Mas eu estava em outro patamar. Acima.
Não por arrogância, mas por lucidez. Ao invés de devolver a provocação, postei uma foto minha no jardim que montei nos fundos da casa. Um girassol recém-plantado no centro, com a legenda: "Silêncio é o grito mais alto de quem cansou de implorar." Dessa vez, foi meu pai quem ligou. Eu não atendi. Ele deixou o recado. "Dávila, que palhaçada é essa? Para de se fazer de vítima. Você sabe muito bem que está exagerando. Seu irmão nunca te fez mal. A sua mãe tá magoada, a gente só quer resolver isso." Abre o olho. A família não é descartável. Apertei o botão e apaguei a mensagem. Depois fiquei olhando para o celular como se ele fosse algum tipo de relíquia de guerra. Tantas vezes aquele aparelho tinha sido o canal para cobranças, desprezo e ordens disfarçadas de conselhos. Agora era só um instrumento. E eu decidi, a próxima jogada seria minha. Organizei um jantar. Não para eles. Para mim. Convidei meus verdadeiros amigos, os poucos que ficaram quando eu me afastei da família e me recusei a continuar o teatro social dos aniversários, formaturas e reuniões de domingo. Fiz um jantar bonito, com comida feita por mim mesma, música ambiente e um brinde ao que estava por vir. No final da noite, anunciei que estava lançando meu primeiro livro. Um romance baseado em memórias dolorosas, mas ficcional o suficiente para me proteger de qualquer processo e real o bastante para arder nos olhos de quem se reconhecesse nas páginas. "Vai ter pré-venda?" perguntou minha amiga Carol, entusiasmada. "Vai", respondi, com um sorriso que não vinha do rosto, mas do peito. E uma dedicatória especial, para os que tentaram me apagar, obrigada por acenderem minha chama. A notícia do livro chegou até eles, claro. E não demorou para que começassem as investidas. Minha mãe me mandou um e-mail. "Li que você vai lançar um livro. Espero que não exponha nossa família por ressentimentos bobos. Todo mundo tem altos e baixos. Você precisa amadurecer e perdoar." Ri. Gargalhei. Porque ali estava ela, tentando controlar até a forma como eu processava minha dor. Mas eu já não era mais a menina que chorava no quarto esperando um parabéns que não vinha. Eu era a mulher que transformava o esquecimento deles em páginas que ardiam. Enviei uma resposta seca e certeira. "Não se preocupe, mãe. Os personagens do livro são pura ficção. Mas, se alguém se identificar, talvez seja a hora de olhar no espelho." Não obtive resposta. E então veio a cartada final. Davi me ligou, pela primeira vez em meses. "Dávila, dá para parar com isso? Você está se expondo a gente." Já entendi que ficou magoadinha, mas esse teatrinho já deu. Para de tentar chamar atenção. A voz dele era seca, com aquele tom de deboche que ele usava quando queria me colocar no lugar que achava que eu devia ocupar, o de figurante. "Davi", respondi, calma. "Eu não estou chamando atenção. Estou apenas vivendo minha vida. Pela primeira vez sem abaixar a cabeça. E isso está incomodando você?" "Não me incomoda. Me diverte. É patético." "Que bom", finalizei. "Porque a próxima dedicatória é para você." E desliguei. Não chorei. Não tremi. Não me culpei. A casa estava em silêncio. O girassol na janela virava o rosto para o fim da tarde. E eu sabia, ali, com toda a certeza do mundo, que minha vingança estava no ponto exato entre a dor que eles me causaram e a mulher que eu me tornei por causa disso. No dia do lançamento do livro, a cidade parecia outra. As nuvens dançavam devagar no céu, como se soubessem que era uma data importante. Eu mesma acordei diferente. Me olhei no espelho e, pela primeira vez, reconheci aquela mulher. Forte. Livre. Inquebrável. E, acima de tudo, inteira. Não faltava mais nada em mim. Nem a aprovação deles, nem a presença deles, nem o afeto medido que tantas vezes implorei. O salão onde escolhi fazer a noite de autógrafos era simples, mas bonito. Paredes com arte local, luzes amareladas, um clima intimista. Amigos, leitores e alguns curiosos que me conheciam apenas pelas redes começaram a chegar aos poucos, com sorrisos calorosos, abraços sinceros e olhos brilhantes de quem se sente parte de algo especial. No canto da sala,
havia uma mesa com pilhas do meu livro, A Filha Invisível. A capa era um espelho embaçado, e no centro, apenas uma silhueta solitária. Não precisava de mais nada. Quem tinha algo para entender, entenderia. Minutos antes de subir ao pequeno palco para falar algumas palavras, meu celular vibrou. Era uma notificação, mensagem de Davi, enviada por um número novo. Boa sorte aí. Espero que essa palhaçada te renda algo, já que a gente não te serve mais de escada. Li em silêncio. Sem surpresa. Sem dor. Só com aquela velha constatação, eles não mudariam. Nunca. Mas eu mudei. Subi ao palco, respirei fundo, e falei com a voz limpa, sem tremor. Quando comecei a escrever este livro, achei que precisava expor minhas dores para curar minhas feridas. Mas descobri, no processo, que o que eu realmente precisava era me ver fora da sombra que me colocaram. Escrevi para mim. Para reencontrar minha voz. E para todas as mulheres que já foram chamadas de exageradas, ingratas, problemáticas, difíceis. Vocês não são. Vocês só aprenderam a não se calar. Aplausos. Alguns olhos marejados. E um calor no peito que nenhuma festa surpresa jamais poderia me dar. Naquela noite, vendi todos os exemplares. E, quando voltei para casa, exausta e em paz, encontrei uma carta sob a porta. Sem nome. Sem remetente. Abri devagar. Reconheci a caligrafia da minha mãe no primeiro traço. Dávila, sua exposição já foi longe demais. Está nos envergonhando. Seu irmão é motivo de orgulho. Você é motivo de vergonha. Ainda dá tempo de recuar. Ainda dá tempo de pedir desculpas. Mas saiba, se continuar nessa estrada, estará sozinha para sempre. Sorri. Mas não de deboche. De alívio. Porque era isso que eles não entendiam. Eu queria estar sozinha. Sozinha deles. Porque nunca estive sozinha. Rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no lixo. No dia seguinte, fui à gráfica. Encomendei mais 1000 exemplares. Pedi uma reimpressão com nova dedicatória. Aos que me esqueceram no dia em que nasci, obrigada por me forçarem a renascer. Nos meses que se seguiram, o livro virou um pequeno sucesso. Vendas estáveis, convites para clubes de leitura, mensagens de mulheres que diziam, eu sou você. Ganhava pouco, mas era mais do que nunca ganhei com orgulho. Mais do que qualquer elogio vazio vindo de pais ausentes. Meu nome, antes dito em voz baixa nos jantares familiares como sinônimo de fracasso, agora ecoava em livrarias pequenas, em podcasts femininos, em matérias de blogs. Eles tentaram apagar minha existência. E, ao fazer isso, me empurraram direto para o papel principal da minha própria história. A casa, agora completamente minha, se transformou em um santuário. Recebia pessoas que importavam. Dava risada sem medo de ser interrompida. Chorava sem medo de ser chamada de sensível. Era lar. Um lar de verdade. Alguns meses depois, aconteceu o que eu já esperava, meus pais bateram a porta de novo. Literalmente. Era fim de tarde. Estava fazendo chá de hortelã e ouvindo música francesa quando ouvi os toques insistentes. Fui até a porta, já sabendo quem era. Abri. Lá estavam os dois. Com sacolas nas mãos. Cansados. Desgastados. E com os rostos de quem não aceitava derrota, mas estava desesperado demais para fingir orgulho. Dávila, disse meu pai. Precisamos conversar. A casa do seu pai foi penhorada, começou minha mãe, já com a voz embargada. O Davi não pode nos ajudar agora. Estamos com algumas coisas para deixar aqui só por uns dias. O mundo parecia em silêncio ao redor. Só o som das folhas balançando nas árvores ao fundo. Olhei para eles, não com ódio, mas com uma clareza tão cortante quanto gélida. Eu avisei, disse. Avisei quando pedi respeito. Quando pedi presença. Quando pedi que parassem de me tratar como o resto. Vocês não escutaram. E agora não tenho nada a oferecer além do mesmo silêncio que sempre me deram. Mas somos seus pais. Ela exclamou.
Você vai nos deixar na rua? Vocês já me deixaram. Várias vezes. Agora é só a vida devolvendo o que vocês construíram. Você está vingativa. Pequena, disse meu pai, com aquele olhar amargo. Não. Estou segura. Grande. E pela primeira vez, em paz. Fechei a porta. Sem pressa. Sem força. Sem raiva. Só firmeza. Ouvi os passos dele se afastando. E não olhei para trás. Me servi do chá. Sentei na varanda. O céu estava aceso em tons de laranja. Os girassóis inclinavam as pétalas para ele. E eu fechei os olhos, sentindo a brisa passar pelo rosto. Vingança, descobri, não era fazer sofrer. Era sobreviver linda e leve, enquanto eles se afogavam no peso das próprias escolhas. E eu sobrevivi. Fim.